Bom, estou com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Alencar Burti. Minha primeira pergunta é mais generalizada, mais genérica. Eu queria saber como que na sua análise está o mercado imobiliário paulista. Não, o que eu tenho notícias, que eu estou sempre com o pessoal do Secov, e o que eu sinto é que realmente ele teve um abalo no início da crise, que afetou o setor financeiro. Por consequência, os financiamentos se retraíram e com isso o setor sofreu. Mas eu acho que principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente sente claramente que há uma recuperação muito boa e as perspectivas que se apresentam não só para esse quarto trimestre, como para o ano que vem, eu acho que esse programa do governo e principalmente a entrada do Banco do Brasil e da Caixa, forçando o mercado com juros mais compatíveis com a necessidade, principalmente para a classe C, que é o objetivo da nossa casa, eu acho que vai dar uma alavancagem muito grande para o setor. É que os empreendedores sintam, e como vocês não fazem outra coisa do que pesquisar, sentir o mercado, eu acho que não temos dúvida que será muito bom. E não vamos ter subprime no Brasil, não. Tá certo. Agora, você estava me falando aí que as vendas estão alavancando. A Associação Comercial soltou uma nota essa semana de que as vendas, eu anotei aqui, as vendas mantêm recuperação na primeira quinzena de agosto. Qual que é o impacto que isso tem dentro do mercado imobiliário? Bom, aí a consulta, a nossa, que é a consulta mais de varejo, não atinge diretamente, mas o que ocasionou essa parada no Brasil foi apenas um momento de insegurança. A insegurança é que travou o mercado. Na medida em que as pessoas começarem a comprar e que o crédito começar a irrigar o mercado, essa confiança ela se infiltra em todos os segmentos. Então, eu não tenho dúvida que o mercado imobiliário já está sentindo e vai se... Quem é que não sonha? O brasileiro sonhou muito com automóvel. Agora, você vê que em São Paulo, cada duas pessoas, tem um automóvel. No meu tempo, que eu militava na área, era quase 7 por 1. Então você vê isto, que já tem um automóvel. O sonho do brasileiro agora é a casa própria. E eu não tenho dúvida que a entrada desses dois grandes bancos, que principalmente com a aquisição da Caixa Econômica com a nossa Caixa, vai ter um fator muito importante de crescimento nesse mercado, de facilitação para aquelas as classes que não tinham nem sonhavam em ter a casa. Quer dizer, hoje vai se comprar uma casa, claro, pequena, mas com um valor menor do que o aluguel que ela paga. E isso vai trazer, eu acho que, um desenvolvimento muito grande. Tá certo, Alencar. Agora, o CESP vem divulgando na mídia que o corretor, para ele ter sucesso na intermediação imobiliária, ele precisa de 3 características. Uma delas é empreendedorismo, perseverança e disciplina. Como que você analisa essa frase? É a mesma coisa que você fazer uma casa sem alicerce. Você deu as três colunas mestres de um empreendedor e de qualquer atividade. Não é só de corretor, de todas. Hoje o mundo se transformou. Eu presidi o Sebrae, onde os microempresários tinham um falecimento de quase 70% em 5 anos. Hoje já está uma redução muito grande. Isto vai pela educação. O Empretec ajudou muito os futuros empreendedores a ter noção. Hoje não dá para você entrar em qualquer empreendimento sem ter feito uma pesquisa, sem saber o que o cliente quer. Quem é que manda no negócio?
É o cliente, é o consumidor. Então você tem que, primeiro, principalmente no ramo imobiliário, você tem que fazer uma pesquisa de que área você vai atuar, para saber que imóvel você vai construir, quais as possibilidades tem, mecanismos de financiamento, são os bancos dispostos a fazer aquele empreendimento, seja ele um shopping, seja um prédio de classe, seja um bairro de classe média C, o que você precisa. Então é pesquisar, e o corretor, ele atua, e ele tem que acompanhar este processo para saber qual a linguagem que ele vai usar com o consumidor, o que ele vai dizer, qual a coisa que vai suscitar, ampliar no seu cliente o desejo de comprar, quais as seguranças que ele oferece, o que ele pode. Então, as três colunas, isso é fundamental. E hoje, eu digo, hoje o corretor de imóveis, ele é um empreendedor, porque ele trabalha como se a coisa fosse dele, ele vende aquilo que é dele. Então ele precisa comprar essa ideia, porque você não sente, quando você tem contato com alguém que vai vender alguma coisa, você sente claramente se o que ele está vendendo ele compraria. Você percebe nos olhos, na maneira de expressão, se ele às vezes tem dúvidas no que está falando, ele volta, gagueja. Então não pode, ele tem que estar preparado para essa nova realidade, e mais com a competição que cada vez é mais acirrada. Agora, nesse contexto todo, como que você analisa a importância da educação permanente para o corretor de imóveis? É fundamental. Hoje a educação não hoje você não discute mais a educação, não dá. Você vê que qualquer atividade que você tenha, eu estava ouvindo agora, a pessoa, mesmo que a empresa não exija, você tem que pelo menos falar 2 idiomas, entender ou dominar perfeitamente. Isso você vê hoje quantos meninos de faculdade saem para fazer um aprendizado fora, para ter noção, conhecer. E não é só a língua, para ter uma noção de que é esse mundo. O mundo cada vez fica menor, pela velocidade do transporte, pela informática. Hoje você tem acesso no mundo inteiro, você não sai da mesa e você viaja o mundo todo pela internet. Então são realidades que trazem muito conforto e muita insegurança também para aquele que não percebe a velocidade da transformação. Tá certo. Só para a gente finalizar, o senhor tem algum recado para o corretor de imóveis? Que ele siga bem essas 3 bases esses 3 preceitos que você fundamentou. E mais a mais, que nós iremos conversar, você tem que amar o que faz. Se você não amar o que faz, não gostar do que faz, procure outra coisa a fazer. Porque você precisa, porque precisa de dedicação, a competição é muito acirrada, os anseios do consumidor são grandes, o nível de exigência não tem nada a ver com 5 ou 10 anos atrás, a relação é outra, e você precisa prospectar o futuro. Eu não canso de dizer isso. Quem quiser ter presente tem que prospectar o futuro. O passado, a experiência vivida é referência, mas não é mais cartilha. Tá certo.